Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui. E para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem irá contribuir com a palestra de hoje é o nosso amigo Eurípides Farley. Eurípides é presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, evangelizador da Seara Infantil e colaborador dos estudos aqui da casa. Portanto, Eurípides, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Muito bem, é sempre uma alegria estarmos aqui envolvidos nesses momentos de estudo, de reflexão, aos amigos aqui presentes que estão aqui na casa aguardando para ser acolhidos no momento do atendimento fraterno, e a você, amigo internauta, onde quer que se encontre, na sua casa, no seu lar, ou que seja aí no seu trabalho, ou através aí das redes sociais, no telefone, em qualquer lugar que se encontre neste momento. Uma boa noite, e é sempre muito bom a gente poder participar aqui de estudos que possam assim edificar-nos. O tema de hoje, como foi colocado, é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado como Amar o próximo como a si mesmo. É um dos mandamentos da lei que Jesus nos traz como a lei maior. Então, o tema hoje, o maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Neste capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec, através assim dos amigos espirituais, vem dissertar a respeito do porquê nós devemos seguir este caminho de amar-nos uns aos outros e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós iremos estudar aqui do item 1º, o maior mandamento, até o item 4. Bom, para a gente compreender um pouco mais a respeito do que significa amar o próximo como a si mesmo, o que Jesus quer de nós com esse ensinamento. Bem, na verdade, Jesus está nos convidando, assim, a uma postura de equilíbrio. Então, Jesus vem nos convidar a tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida, para assim nós podermos aprender. Então, através deste ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo, Jesus nos convida a tomar a lei de justiça, amor e caridade como diretriz de vida, para assim podermos aprender. Então, Jesus, ao nos convidar, dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, o que ele está dizendo, o que ele está pregonizando com isso? Inicialmente, vamos refletir um pouco acerca desta palavra jugo, né? Quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Significa uma peça de madeira com 2 forquilhas que é assentada sobre o pescoço dos bois para atrelá-los a uma carroça ou arado, né? É a mesma coisa que canga. Então, antigamente, e hoje ainda se usa muito isso nas roças, né? Que a canga serve para atrelar os bois para que ambos andem numa mesma diretriz, ou seja, trelados em si, possam puxar o carro de boi ou a carroça em si. Então, sem o jugo, cada boi, ou seja, sem a canga, cada boi vai puxar para um lado, podendo até acontecer desse fato um acidente. Então, Jesus, aproveitando essa palavra do cotidiano das pessoas daquela época, no sentido metafórico, significando, neste caso, diretriz, ele vem nos esclarecer acerca de tomar essa diretriz. Então, qual é o jugo de Jesus? Qual é a sua diretriz? O próprio amor incondicional, base da lei de amor, justiça e caridade. Cristo reforça para todos nós a necessidade de tomarmos essa lei como diretriz em nossas vidas de uma forma mais dinâmica, mais proativa, mais harmoniosa. Então, dentro dessa lei maior que ele vem nos trazer sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Portanto,
tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e também os profetas. Então, neste ensinamento, Jesus vem nos trazer como lema maior para todos nós, ou como assim para a gente entender, conforme estamos falando aqui, uma diretriz de vida para assim trabalharmos a essência divina que todos nós estamos destinados, aprimorando-nos no conhecimento, no saber, na inteligência, aprimorando-nos neste relacionamento uns com os outros. Ou seja, quando ele coloca para todos nós essa diretriz, fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Assim nós já começamos a entender melhor essa proposta. Então, qual o significado de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento? Significa amar as leis divinas presentes em nossa consciência, que quando está para nós na pergunta 621 aqui do Livro dos Espíritos, onde está escrita essa lei de amar ao próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas? Onde é que está escrita a lei divina, a lei de Deus, as leis morais? Está escrita na nossa consciência. Então, em nível do saber de todo o nosso pensamento, em nível do sentir de todo o nosso coração, e também em nível do vivenciar. Ele nos convida aqui a esse processo de amar no sentido do pensamento, amar no sentido do vivenciar e amar no sentido de sentir. Então, quando ele coloca isso no sentido de saber de todo o nosso pensamento, de sentir de todo o nosso coração e também de vivenciar de toda a nossa alma, num processo de fidelidade assim consciencial, tornando-nos seres conscientes desta lei, conscientes desta máxima para todos nós. Então, amar as leis divinas presentes em nossa consciência para assim podermos praticá-la, né? É um grande ato de alto amor. Quando a gente busca esse entendimento e começa a praticar dessa forma, fazendo-se ao outro o que se quer para si mesmo, nós estamos conquistando esse alto amor que gerará a felicidade pelo cumprimento da lei de justiça, ou seja, por cumprirmos a lei de Deus, pois essa lei preconiza todos os termos, preconiza que todos temos assim o direito a essa felicidade, conforme Jesus nos convida. Nós temos o direito à felicidade, mas a felicidade ela é conquistada. Para que conquistemos a felicidade, está aqui como norma de conduta para todos nós, fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Como a gente pode pensar em felicidade vivendo num mundo onde passamos por tantas provações, tantas expiações, onde preconiza ainda muito mais o mal do que o bem. Ou seja, como nós queremos ser felizes já esquecendo o semelhante, né? Nesta passagem nós vamos entender também, muito colocada por Jesus, a parábola da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Pode ser algum de nós que em determinado momento do caminho nós desviamos o nosso percurso, ou seja, nos desviamos dessa diretriz que Jesus assim nos convida e nos perdemos por aí, seja ela de que forma. Podemos ter nos perdido pelas questões materiais, pelos vícios mundanos e tantas outras questões através do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, mais que um direito à felicidade, é o grande dever consciencial que somos convidados a buscar. Então, buscar a felicidade através deste ato de alto amor, praticando o bem na sua máxima, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo, amando a Deus acima de todas as coisas. Quando nós realizamos o movimento de amar as leis divinas, amando a nós mesmos, praticamos a lei de caridade, fazendo ao outro aquilo que se quer para si mesmo. Isso já é um ato de busca, de crescimento, de alívio, de felicidade, conforme Jesus nos coloca. Então, realizar ações nessa direção, nessa diretriz, é nos aproximarmos do grande propósito existencial para todos nós, de sermos
co-criadores com Deus, auxiliando o mundo ao nosso redor. Por isso Jesus usa o verbo no imperativo, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, convidando-nos a uma decisão em que o amor incondicional, praticando a lei maior, a lei de amor, passa a ser a nossa diretriz de vida. Então, quem segue por esse caminho, quem vivencia esse ensinamento, caminha com mais alegria, com mais paz, com mais harmonia interna. Então, somente o amor no coração poderemos atender a este convite que Jesus nos coloca, sintetizando assim esse processo evolutivo de todos nós. Então, buscar essa máxima, esse aprendizado, esse conhecimento. O que vai acontecer se exigirmos de nós uma perfeição que ainda não alcançamos? Se nós assim nos colocarmos já achando que já somos perfeitos, o que pode ocorrer a todos nós? Uma máscara, ou seja, ocorrerá um sentimento mascarado em nós, ou seja, nós estaremos com o nosso orgulho nos mascarando por dentro, tentando ser aquilo que de fato nós não somos, tentando mostrar para a sociedade ou para quem quer que seja aquilo que nós ainda não edificamos em nós. Então, o sentimento que está por trás desse perfeccionismo, ou seja, esse mascaramento todo, é o nosso orgulho que necessita sim ser trabalhado, ou seja, ser humildado. O que quer dizer isso? Aquele que muito se eleva será rebaixado. Então, aquele que se rebaixa será humilhado. O que é humilhado nesse sentido que Jesus coloca? É trabalhar a essência, porque a humildade ela nos faz crescer para com esse conhecimento. Então, essa é uma das grandes causas que nos causa aflição, sobrecarga o nosso sofrimento, ou seja, completamente desnecessária, ela ainda nos auto-atormenta. Então, quando não dispomos a realizar os exercícios de auto-amor e humildade, modelando assim verdadeiramente Jesus, ou seja, modelando, buscando de fato Jesus como guia e modelo para todos nós, nesse entendimento maior da lei divina, nós assim mascaramos as coisas em nós, meio que colocando-nos como pessoas que nós não somos. Então a diferença entre ele e nós, Jesus, é que ele foi criado por Deus há mais tempo. A única diferença foi essa, ele foi criado há mais tempo. Da mesma forma que ele se aperfeiçoou aos poucos, pois foi criado conforme na pergunta 115 do Livro dos Espíritos coloca, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Jesus também foi criado assim, mas ele se aperfeiçoou ao longo do tempo. Ele entendeu essa máxima, caminhou nessa diretriz e buscou vivenciar esse entendimento desse amor profundo e já galgando outros patamares, ou seja, em condição melhor evolutiva hoje, se tornando o Cristo de Deus, ele veio aqui neste mundo, novamente não, porque ele não é reencarnante, ele encarnou aqui para nos ensinar esse maior mandamento, para nos mostrar essa diretriz a ser seguida, esse caminho a percorrer. Então, o que jamais acontecerá por alto decreto, mas por meio de esforços continuados, pacientes e perseverantes, como vimos, é essa conquista espiritual de todos nós, nessa busca deste alto amor, desse amar-vos uns aos outros, conforme Jesus coloca para nós. Então, o aperfeiçoamento, ele é fruto desse esforço realizado, a partir da consciência da própria imperfeição e da perfectibilidade, ou seja, se sabemos que nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho dessa perfeição, e de que forma vamos trabalhar em busca desse crescimento, de trabalhar esse caminhar nosso rumo a essa perfeição, vencendo essas más tendências, conforme Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o verdadeiro homem de bem, que é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Que más inclinações são essas? Os nossos orgulhos, o nosso vício acerbado, o nosso egoísmo ainda que predomina sobre todos nós. Quando nós começarmos a desenvolver esse amor pleno que Jesus nos convida nessa diretriz, vamos caminhar rumo a essa perfeição. Então somos seres perfectíveis, ou seja, é passível de alcançar a perfeição relativa, mas ainda somos imperfeitos, né? Mas precisamos
trabalhar essa diretriz em nós. O primeiro passo no caminho do aperfeiçoamento é, então, a tomada de consciência da imperfeição que todos nós trazemos. Depois vem o esforço para transformá-la gradativamente, com a certeza de que somos, assim, aprendizes rumo a esse crescimento. O aprendiz é aquele que não sabe e, por isso, vai aprender por meio desses exercícios, da prática, dessa autoanálise, dessa corrigenda, de evitar continuar fazendo as coisas que não condizem, conforme Paulo de Tarso vai nos colocar. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, porque nem tudo convém. E aí assim nós já começamos a trabalhar essa propensão ao bem para todos nós. Porque quando nós começamos a colocar na nossa diretriz, conforme Jesus coloca, que tem coisas que não condizem mais, que não edificam mais, que não vão fazer bem para nós e nem para o próximo, para que nós vamos mexer com isso? Para que nós vamos continuar buscando isso? Isso é compreender e seguir conforme Jesus colocou para todos nós. O que nós podemos dizer sobre essa questão toda é entender que, como aprendizes, estamos a caminho desse amor, dessa mansidão, dessa humildade de coração, conforme Jesus coloca, buscando se tornarmos esses seres puros, esses seres crísticos, rumo a essa perfeição, conforme Jesus nos colocou. Vós sois deuses, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhar a luz nesse entendimento de começar a podar essas arestas, a retirar esse joio mergulhado no trigo ainda, que atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa afloração, ou seja, a nossa melhoria. Então, para isso vamos precisar não de uma única existência, precisaremos de várias, porque conforme Jesus nos traz, só sairemos daqui depois de resolver o nosso último ceitil. Através de que forma? Através das reencarnações, porque conforme Pedro pergunta a Jesus, como posso perdoar o inimigo? 7 vezes, ele diz não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes teremos que aqui retornar para colocar em prática esse amor ao próximo, para assim começarmos a entender esse amor ao outro, para fazer ao outro o que se quer para si mesmo, para cativarmos em nós esse processo evolutivo rumo a essa ascensão, conforme Leon Denis nos traz no livro O Porquê da Vida, falando que estamos todos neste caminho rumo a essa ascensão, buscando vivenciar todas essas questões. Emmanuel vai nos trazer um ensinamento muito profundo, e aí ele faz uma correlação a respeito da parábola do bom samaritano, onde assim Jesus, com esse entendimento, com esse ensinamento grandioso, vem nos convidar a refletir e nos colocarmos no lugar daquele que foi maltratado, que foi batido, que foi roubado, conforme a parábola assim nos traz, estava ali no chão. E tantos que passaram por ali e não deram a mínima para aquele. Imagina nós ali naquela condição, se nós não gostaríamos de ser acolhido, de ser assim auxiliado. É este momento da turbulência que todos nós trazemos em algum momento da vida, que acomete a todos nós pensarmos dessa forma, como ali a passagem que nós vamos falar aqui a respeito do bom samaritano. Então, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, esse maior mandamento, Emmanuel traz no livro da Esperança, o título é esse, o livro da Esperança, uma psicografia do Chico Xavier, que Emmanuel vai nos dizer assim, numa passagem que traz de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, em que Jesus assim profetizou: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Ou seja, é isso que significa essa diretriz de vida, é isso que significa essa pureza de coração. É isso que significa caminhar rumo a essa ascensão espiritual. É isso que significa deixar brilhar a vossa luz diante dos homens. Isso que significa ser Deus, conforme Jesus coloca, que nós podemos fazer tudo isso e muito mais. Então, Emmanuel vai nos dizer assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade,
porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Provavelmente, não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência. Mas seguiram seu caminho de largo, receando complicações. Seria para nós também no momento agora. Vou parar para ajudar, que nada, estou atrasado, vou seguir o meu caminho. Mais ou menos nesse sentido. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. O samaritano passando, percebe aquele companheiro caído ao chão, não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se restringe, porém, à emotividade. Ou seja, ele se coloca no lugar do outro, ele se emociona, conforme Emmanuel que traz, ele se coloca no lugar do outro. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, ou seja, faz um primeiro socorro ali, tapando as primeiras feridas, coloca-o sobre o seu cavalo e conduz-o a uma hospedaria, ou seja, retira-o do chão, coloca-o no seu cavalo e o conduz até uma hospedaria. Sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência, não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Ou seja, ele não levou ele, toma, cuida aqui. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. Ou seja, adentra com ele até aquela hospedaria e, como se diz, faz tudo por ele. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Não largou para lá. Paga-lhe as contas da hospedaria, os gastos que teve com ele, abona-o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Olha só. Emmanuel colocando desta maneira, numa forma bem mais suave, mais simplificada, a passagem que Jesus nos traz da parábola do bom samaritano, dizendo que o samaritano acolheu o companheiro caído na estrada, levando-o de tal forma à hospedaria, arcando com todas as despesas que tinham sido feitas por ele, e mesmo saindo dali, colocando para o dono da hospedaria que o que mais fosse gasto com ele, que ele iria voltar e quitaria tudo. No dia imediato, igual ele está colocando, não se mostra indiferente. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação. Tipo assim, igual se fosse nós. Não vai fazer besteira aí, hein? Fica quieto aí que eu volto já. Igual muitas das vezes agimos dessa forma. E no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. Não se vangloria com isso. Simplesmente fez como se estivesse fazendo para si mesmo. No exercício do bem, Emmanuel coloca assim, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que poderia por si, sem nada pedir ou perguntar, sentiu e agiu, auxiliou e passou. Uma narrativa sensacional, vamos colocar assim, de Emmanuel,
a respeito desta parábola do bom samaritano, nos mostrando, na essência, o que é fazer ao outro o que se quer para si mesmo. E assim Emmanuel termina essa leitura, intitulada Psicologia da Caridade, neste livro da Esperança, no capítulo 28. Sempre, e aí é um chamamento para todos nós, que, interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então, olha só, ele nos chama a atenção neste momento para, assim conforme o bom samaritano fez na passagem da parábola, nos convidando, se quer ser bom, faça o bem. Se quer ser bom, seja prestativo, mas sem apontamentos, sem questionamentos, sem olhar a quem, conforme aqui na parábola do bom samaritano, vem nos colocar que o samaritano, sem questionar quem é você, o que aconteceu com você, por que está assim. Muitas das vezes nós iríamos interpretar assim: deve ter apanhado aí de alguém que deve estar envolvido com droga, deve ser dívida com algum problema aí, com algum inimigo. Bateu nele até a morte porque aprontou, né? Olha as questões que nos batem à porta, e vem Emmanuel assim trazer esse ensinamento grandioso para todos nós, nesta passagem do bom samaritano, que sem demagogia nenhuma, sem olhar, sem questionar nada, ele simplesmente o acolheu, levando-o para que possa ser de fato acolhido, retirando-o daquela condição que se encontrava. Então Emmanuel vem nos trazer francamente, para que nós possamos refletir acerca desse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que Jesus nos coloca. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo também, o amar ao próximo como a si mesmo, vem nos contar também, no momento que Jesus falou isso, e Mateus escreve isso no capítulo 7, versículo 12, quando um certo doutor da lei assim interrogou Jesus, questionando qual era o maior mandamento da lei, segundo Jesus. Que para Moisés tinha os 10 mandamentos. E para Jesus, qual era o maior mandamento? E aí Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a si mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei de Deus e os profetas. Ou seja, o que ele quis dizer com isso está sintetizada na consciência de cada um de nós. E assim tudo o que queireis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Muitos de nós, muitas situações que nos acometem, nós queremos fazer pelo outro se o outro fizer por nós, né? Nós queremos que o outro faça primeiro. E esse exercício de diretriz que Jesus nos convida é nós trabalhar isso como exemplo, como lema de vida, fazendo esse processo de buscar esse bem, sem olhar a quem, para que o outro, através desse exemplo, também possa trabalhar seu entendimento. Então, nesses 2 mandamentos, Jesus resumiu toda a lei divina, a meta a que todos nós, espíritos, temos de chegar um dia: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, se tudo tende a um crescimento, se tudo evolui, se todos nós trazemos dentro de nós uma tendência, um impulso a esse progresso evolutivo, se este tem acontecido desde os tempos memoriais, desde os tempos primitivos, pelo trabalho dos próprios homens, ou seja, porque a humanidade e a Terra não podem alcançar um dia esse grau de evolução que todos nós estamos destinados através dessa melhora contínua de todos nós. Os obstáculos de hoje são para ser vencidos, ou seja, nós temos que trabalhar isso em nós, como os muitos outros já foram vencidos em tantos outros momentos, tornando assim a vida mais prazerosa.
estamos passando por dificuldades, o problema está batendo na porta, mas cadê a fé neste momento? Cadê a perseverança neste momento? Cadê a luz serena que Jesus nos convida a refletir para que a gente possa trabalhar esse sentimento em nós? Para isso, devemos todos nós cuidar mais e melhor desse nosso progresso espiritual, satisfazer as necessidades do Espírito em busca desta paz, desta felicidade, tanto quanto buscamos e usufruímos assim de coisas materiais, e às vezes a gente acha que é só isso. Jesus vem nos colocar um ensinamento muito grande também na parábola da rede. Essa parábola da rede, vocês vão lembrar, quando ele nos convida à questão da pescaria. Os discípulos, os apóstolos, passaram a noite toda pescando ao mar, chegam pela manhã cedinho, não tinham pegado um peixe sequer. E aí vem Jesus: vamos lá, convida eles, vamos voltar lá. E aí só faltou eles zombar de Jesus. Espera aí, o que você está querendo com isso? Nós passamos a noite inteira, estamos exaustos, cansados aqui, não pegamos nada. Você quer que a gente volte lá agora na luz do dia? Não vai ter peixe lá agora. Jesus convida-nos à perseverança, convida-nos a essa reflexão. E aí convida eles: voltem para o mar. Joguem a rede. E aí eles jogam da mesma forma como jogaram a noite toda. E aí Jesus pede eles para puxar. Não vem um peixinho sequer. E aí vem Jesus e diz: joguem do outro lado. E aí eles riem de Jesus, tipo assim, tá brincando conosco. Joguem. Quando eles jogam, agora puxem. Precisou de mais homens, vamos dizer assim, para puxar aquela rede. A rede ficou pesada, de tanto peixe que tinha naquela rede. O que Jesus quer dizer com isso para todos nós? Que às vezes nós estamos seguindo por caminhos que não é o que vai nos fazer feliz. Às vezes nós estamos jogando a rede para um lado que não é o lado que edifica, que não é o lado que condiz. E aí vem Jesus nos convidar a essa outra diretriz de vida. Olhar para cá. Olha para o lado espiritual também. Às vezes nós estamos só dando olhar para as coisas materiais. E aí estamos sofrendo porque perdemos um emprego. E aí sofrendo porque as contas estão chegando. Mas estamos esquecendo o lado espiritual. A fé, a força de vontade, o desejo de vencer. Quando Jesus nos convida: batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas nós queremos buscar de braços cruzados, ficar na nossa acomodação, no nosso comodismo, não querer ir à luta, não querer ir de encontro e resolver os problemas da forma mais coerente possível. Então, quando nos coloca isso, vem-nos esse entendimento. Então, auxiliar o crescimento dos mais frágeis, oferecendo oportunidades de estudo, de trabalho, de lazer sadio, para a humanidade. Isso é fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Não nos esquecer que todos somos perfectíveis, ou seja, temos o mesmo potencial a ser desenvolvido neste processo evolutivo, nessa diretriz de crescimento. Combater o egoísmo e o orgulho, amar ao próximo como a si mesmo, essa é a meta evolutiva para todos nós. Enquanto existir o orgulho e o egoísmo nos nossos corações e mentes, nós, de fato, atrairemos para nós dores, sofrimentos, guerras continuarão presentes, até que nós possamos, na maioria das vezes, e decidida, querer que os outros melhorem e que nós também melhoramos. Kardec nos traz e escreveu muito bem essa passagem: amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Se constitui na expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. E não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se quer para os outros o que se deseja para si mesmo. Como eu posso xingar o outro e achar que o outro não tem direito de me xingar? Como eu posso agredir o outro e achar que o outro não tem direito de me agredir? Livre-arbítrio todos nós temos, mas livre-arbítrio é responsabilidade. E responsabilidade vem nos colocar nessa diretriz de entender que todos nós precisamos trabalhar a essência que todos nós estamos destinados. Kardec vai nos colocar na pergunta 642 do Livro dos Espíritos: se basta para o homem não fazer o mal para agradar a Deus.
E aí eles nos respondem que não, nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. E o que é o bem nesse momento, senão esse exercício de diretrizes rumo a essa ascensão, esse crescimento espiritual a que todos nós estamos destinados? Buscar esse entendimento desta providência divina para todos nós, né? Nós temos ainda mais alguns minutinhos, mas para a gente encerrar e sintetizar bem claro o que estamos falando aqui nesta noite, conforme a doutrina espírita nos coloca, nessa diretriz de seguir rumo a essa ascensão espiritual, nos fortalecendo nessa caminhada, neste crescimento todo. Kardec, na questão 888 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Ou seja, se é uma lei de atração, Francisco de Assis vai nos dizer que é dando que se recebe. Se é atração, a cada um segundo as suas obras, ou seja, se eu quero que o outro me ame, eu também tenho que amá-lo. Primeiro parte de mim, ou seja, eu fazer esse processo. Kardec também, através de André Luiz, no livro No Mundo Maior, através de Chico Xavier, no capítulo 13, vai dizer o seguinte: o amor é sol divino, a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Ou seja, esse sol interior, essa luz que transcende, essa luz que aquece. Leon Denis, também, no livro Depois da Morte, no capítulo 49, diz o seguinte: o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. Então, amar é ser bondoso, amar é ter doçura, amar é ser caridoso. Caridoso, no sentido profundo da palavra, é agir de encontro ao outro, fazendo a ele o que se quer para si mesmo. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui Kardec diz que amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes também lhe façam. Para a gente encerrar, uma passagem no livro Ave Luz, uma psicografia do Espírito, já é espírito, porque não mais está encarnado, João Nunes Maia, através também do espírito Shaolin. Porém, João Nunes Maia estava encarnado, obviamente, psicografado este livro, através do espírito Shaolin. Ele diz assim, em uma passagem, que há um diálogo entre o Cristo e o discípulo Filipe, onde o discípulo Filipe pergunta a Jesus: Jesus, podes nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, encontro-me assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. E ele assim lhe responde, Jesus responde: meu filho, o apreço que devemos ter às pessoas, em certo ponto, até aos animais, exige de nós muita sutileza, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para nossos semelhantes. O acatamento às pessoas é distinção da alma nobre, mas saber como respeitar é inspiração da caridade integrada ao amor. Não queiras impor a quem quer que seja o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências a título da vontade de Deus. Se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino de Deus, isso não nos dá muita alegria. Todavia, Filipe, espera que os corações abram as portas dos sentimentos. O fruto verde dificilmente tem sabor. E, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio. Então, olha só, nessa passagem desta conversa, deste diálogo, onde está esta narração no livro Ave Luz,
na psicografia de João Nunes Maia, através do Espírito Shaolin, nesse diálogo do Cristo com o discípulo Filipe, aqui Jesus nos trazendo, conforme Emmanuel nos coloca nesta passagem da parábola do bom samaritano, na passagem que Jesus nos traz da parábola, nos sintetizando simplesmente isso, esse respeito aos semelhantes. Se quer que o outro te respeita, dê a ele o respeito que merece. Se quer que o outro te ame, ame também. Faça ao outro o que se quer para si mesmo, conforme assim nos traz Jesus. Na pergunta 876 do Livro dos Espíritos, Kardec assim questiona: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, é a lei de amor. E aí, coloca para nós a espiritualidade amiga da seguinte maneira: o Cristo vos-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça em relação ao seu semelhante em cada circunstância. O homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstância semelhante. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro do que a própria consciência. E aí vem Santo Agostinho, na pergunta 919, quando Kardec assim indaga perguntando: qual é o meio mais eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida? Ou seja, de que forma podemos tratar os outros melhores para que os outros nos tratem melhores? De que forma podemos exercer a harmonia, a serenidade, a paz, a benevolência? Como conquistar essas virtudes em nós? E aí, Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia enquanto eu vivi na terra. Passar em revista todos os meus atos diários, todas as minhas atitudes. Fazer essa autoanálise da sua vida. O que estamos fazendo no nosso dia a dia? Como estamos identificando assim conosco mesmo? Como estamos construindo esse reino dos céus dentro de nós? O que estamos fazendo pelo semelhante, esperando que ele retribua para nós? Fazei ao outro o que se quer para si mesmo, conforme Jesus coloca, o maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei e os profetas, ou seja, está escrito na nossa consciência. Cabe a nós, conforme colocamos aqui no início, buscar essa diretriz de vida, trabalhar essa essência em nós para caminharmos com mais suavidade, com mais perseverança, vencendo essas más tendências que o Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo e conforme Jesus coloca neste convite a esse fardo leve e suave, porque quando nós vamos alimentando coisas que não edificam, nosso fardo vai pesando, porque está pesando é a nossa consciência. Pensai bem, agir em prol do outro como quer que o outro haja em prol de si mesmo. Jesus abençoe a todos, até uma nova oportunidade, que a paz esteja com todos.